Olá! Que tal dar uma olhada no túnel do tempo e fazer umas pequenas contas? Essa civilização que vivemos tem pouco mais de 2000 anos. O Império Romano começou ali pelo ano de 753 a.C. Se recuarmos um pouco mais, chegamos aos assírios, aos babilônios e aos sumérios. Até aí não fomos além de 6.500 anos antes de Cristo. Portanto, não chegamos nem a 10.000 anos, um piscar de olhos, se compararmos com o período que vamos tratar hoje, que era o tempo dos dinossauros. De acordo com os cientistas, eles foram os seres predominantes no planeta durante 160 milhões de anos e os últimos desapareceram há 65 milhões de anos. Depois de tanto tempo assim, imagine o tamanho do desafio enfrentado pelos cientistas que tentam recolher o que sobrou desses gigantes para reconstituir um pouco daquele passado e entender melhor o presente. Essa edição do Matéria de Capa está começando, fique com a gente. O apelido dele chega a ser um tanto assustador e o nome científico quase impronunciável. Por isso, por enquanto, é melhor chamá-lo de tio-avô do Tiranossauro Rex, o mais conhecido dos dinossauros. É esse o novo personagem daquele mundo distante que os cientistas acabam de descobrir agora. Com vocês, o Littronax argestes, batizado pelos cientistas como o rei do sangue, já que seu prato predileto eram presas vivas. Os fósseis desse antigo habitante do planeta foram encontrados nas montanhas de Utah, nos Estados Unidos. Os cientistas acreditam que ele tinha mais de 7 metros de altura e era cerca de 10 milhões de anos mais velho que seu sobrinho neto, o Tiranossauro Rex. Os fósseis desse velho predador foram expostos no Museu de História Natural de Salt Lake City, em Utah, bem perto de onde foram encontrados. O cientista Mark Lowen, da Universidade de Utah, não tem dúvidas em afirmar que o Littronax argestes é o tio-avô do Tiranossauro Rex. Paleontologistas calculam que esse último viveu há cerca de 70 milhões de anos e seu parente mais próximo há 80 milhões de anos. Acredita-se que o Littronax era o maior predador da sua época e perambulava por uma faixa de terra que ia do México ao Alasca, incluindo partes de Utah, ali pelo final da Era Cretácea. Ambos tinham características semelhantes: corpos grandes, braços pequenos e crânios pesados. Os ossos do Littronax estavam dispostos entre camadas de cinzas vulcânicas, o que permitiu aos cientistas determinar a idade do dinossauro estudando a decomposição dos cristais de cinzas que o cercavam. Cientistas conseguiram mapear um cérebro de dinossauro e, numa volta no tempo, obter uma visão sem precedentes de como essas criaturas se comportavam quando reinavam na Terra há milhões de anos. Um trabalho pioneiro nessa área vem sendo desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, liderada pelos antropólogos Eric Jarvis e Shun-Shun Chen. A partir de cérebros de crocodilos e de fósseis encontrados em diversos pontos do planeta, os cientistas foram construindo o que acreditam ter sido a estrutura cerebral de algumas espécies de dinossauros. De algumas espécies, porque hoje já se sabe que havia muitas delas, de diversos tamanhos e formações de corpo e cabeça. O mapeamento levou, entre outros detalhes, à hipótese de que aqueles animais tinham um comportamento bastante complexo. O cérebro deles era dividido em pelo menos 6 áreas, uma delas dedicada ao processamento da informação visual e ao aprendizado e à emissão de sons. Nesse ponto da pesquisa, a ciência acaba se encontrando com a ficção. Sim, é possível que eles se comunicassem por sons, como o cinema já vem mostrando há algum tempo. No livro Dinossauros do Brasil, o professor de paleontologia Luiz Anelli, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, apresenta uma das mais amplas abordagens sobre o tema já publicadas no país. Os dinossauros do Brasil dizem respeito à nossa história, à nossa pré-história, né? Tudo que nós vemos hoje tem uma história atrás de si. E o Brasil, a América do Sul, de modo geral, tem uma pré-história com centenas de milhões de anos que é maravilhosa, com desertos, províncias vulcânicas, lagos, mares se sucedendo ao longo do tempo.
E os dinossauros viveram durante toda essa história, né? Então eles nos ajudam a ter um novelo para a gente andar e segurar neste labirinto do tempo geológico e no labirinto de uma geografia mutante. E ele é subdividido, ele conta a história de cada um dos dinossauros brasileiros, de cada região, os dinossauros da região sul, os dinossauros da região sudeste, do norte e nordeste do Brasil. Nós fomos alimentados desde crianças, né, nas várias gerações, com a pré-história de outros países, né? Então nós conhecemos os dinossauros americanos e europeus. A imagem do nosso homem da pré-história é uma imagem de um homem pré-histórico da Europa. Então, é uma pré-história que não nos diz respeito, né? Mas nós temos uma nossa, particular, né? Que está debaixo do nosso chão, preservado nas nossas rochas, né? Das telas de cinema para a vida real. Como na trama do filme Jurassic Park, cientistas conseguiram identificar o fóssil de um mosquito de milhões de anos. Será que, a exemplo do cinema, eles vão acabar produzindo novos dinossauros? The Cretaceous period. I mean, this thing is about this thing. Why? A história é parecida com a que ficou famosa na ficção. No longa-metragem, dirigido por Steven Spielberg, os dinossauros voltam a habitar a Terra, criados a partir do DNA extraído do fóssil de um mosquito, preservado numa pedra âmbar. O inseto, que sugava sangue, trazia em suas moléculas o código genético dos animais que havia picado. Na vida real, o mosquito encontrado em Montana, nos Estados Unidos, foi descoberto em sedimentos de xisto, onde foi conservado por 46 milhões de anos. Propriedades do sangue de animais vertebrados continuaram intactas no inseto. Apesar das semelhanças com o enredo de Hollywood, o fóssil identificado pelos cientistas não contém nenhum tipo de DNA, muito menos o de um dinossauro. Isso porque uma distância de 20 milhões de anos separa a existência desses gigantes com a do mosquito descoberto. Além disso, fora da ficção, é muito improvável que o código genético continue preservado durante tanto tempo. É muito difícil recuperar um arquivo perfeito para que nós pudéssemos clonar um animal. Uma das tentativas que ficou muito popularizada no parque, no filme sobre o Parque dos Dinossauros, foi o fato deles terem recuperado de um fóssil de um inseto que chupou uma célula de um dinossauro e esse inseto ficou preservado no âmbar, né? O âmbar é um fóssil muito importante e interessante porque ele é um envelope que é capaz de preservar fósseis e partes moles dos animais durante milhões ou até centenas de milhões de anos, né? Então a ideia era que eles retiraram de lá uma cadeia de DNA, e então eles puderam reconstruir os dinossauros a partir dali. Eu não diria que é impossível, inviável, mas eu diria que é talvez uma das tarefas mais complexas e difíceis que os cientistas ainda vão enfrentar nos próximos 50 anos. Quando se fala no tempo dos dinossauros, o Brasil tem um sítio arqueológico de grande importância e praticamente inexplorado. Fica na divisa de Goiás e Mato Grosso e tem centenas de milhões de anos. Araguainha era uma feição geológica muito esquisita, né, localizada no Mato Grosso, né, próximo da fronteira com Goiás, né? E durante muitos anos aquilo intrigou os geólogos, até que um geólogo descreveu uma feição muito característica de um impacto de um asteroide. E a partir de então, com imagens de satélite, foi possível visualizar
um domo central e anéis, né, da cratera, uma cicatriz de uma cratera de impacto com cerca de 40 quilômetros, ou seja, nós tivemos um grande impacto ali. Aí a outra questão é quando isso aconteceu, né? E houve diversas idades, 200 milhões de anos, 300 milhões de anos, e mais recentemente dataram as rochas naquele local e perceberam que ela coincide no tempo com a maior extinção que já aconteceu na Terra no limite do período Permiano, que é o fim da Era Paleozoica, com o início da Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros, no período Triássico. Puxa, isso é uma coisa importante, porque nem sempre, mas comumente, grandes impactos estão associados a eventos de extinção. Por exemplo, dos dinossauros, né? A Araguainha, na minha opinião, ela foi um dos eventos, né? Naquela época que o asteroide caiu por aqui, na Sibéria estava acontecendo um vulcanismo enorme, lançando fuligem e gases para a atmosfera em imensas quantidades. Não era apenas um vulcão que estava em erupção ali, era uma região inteira que cobriu de lava uma região do tamanho da Amazônia. Então, Araguainha foi mais um evento, né, que induziu essa grande extinção, que quase esterilizou a Terra. Foi uma extinção muito mais abrangente e poderosa do que a extinção dos dinossauros, né? Mas eles têm a mesma natureza, porque também com os dinossauros havia um vulcanismo também causando os mesmos problemas. As duas receitas foram as mesmas. Mas o que foi disparado pelo gatilho do asteroide de Chicxulub foi diferente de Araguainha, né? Embora ambos tenham lançado gases para a atmosfera e deteriorado os ecossistemas terrestres de forma global. Os milagres da ciência. Utilizando scanners a laser e recursos de inteligência artificial, cientistas criam uma animação do maior animal que já caminhou sobre a Terra. Se é argentino, é claro, tem que ser o maior. Esse é o Argentinosaurus, que andou aqui pelas terras da América do Sul há cerca de 94 milhões de anos. Claro que muito antes do continente levar esse nome. Esta animação foi produzida por paleontólogos da Universidade de Manchester, na Inglaterra, a partir de fósseis encontrados no sul do continente. O software utilizado para produzir esta animação tinha capacidade equivalente a 30 mil computadores pessoais. A se levar em conta o tamanho dos ossos, o espécime deveria ter algo em torno dos 40 metros de comprimento e pesar 80 toneladas. O Argentinosaurus, por incrível que pareça, era vegetariano, e na época em que ele viveu, os Andes eram apenas modestas colinas e a Patagônia uma mistura de floresta e savanas. 72 milhões de anos. Essa é a idade de um fóssil de dinossauro encontrado no deserto do norte do México. O que os cientistas encontraram é a cauda quase inteira, numa extensão de 5 metros, de um hadrossauro, uma espécie que tinha um bico semelhante ao de um pássaro. O que deixou os paleontologistas intrigados foi o fato de que é raro encontrar uma parte tão grande, razoavelmente preservada. E por que o restante do esqueleto desapareceu? Essa é a pergunta que aguarda a resposta. A seguir, cientistas acreditam que o corpo celeste que atingiu a Terra há 65 milhões de anos foi um cometa. E mais, o número de asteroides que circulam em torno da Terra é maior do que se imagina. A gente volta já. O corpo celeste que atingiu a Terra há 65 milhões de anos e é apontado como o causador da extinção dos dinossauros foi provavelmente um cometa. Esta é a conclusão de um novo estudo divulgado por cientistas americanos. A
Até agora, a tese mais aceita entre os cientistas é de que a cratera de Chicxulub, situada na península de Yucatán, no México, foi aberta pelo choque de um asteroide, uma rocha gigantesca que teria aberto o buraco de 180 quilômetros de diâmetro. Esse teria sido o ponto de partida para uma série de terremotos e explosões vulcânicas responsáveis pela destruição da maior parte da vida no planeta. De acordo com essa tese, as cinzas vulcânicas e nuvens de poeira impediram a passagem dos raios solares, provocando uma violenta queda na temperatura. Esse quadro se prolongou por milhares de anos, levando à morte de plantas e animais que faziam parte da dieta dos dinossauros e de outros habitantes daquela época. Esse choque teria ocorrido há 65 milhões de anos. Agora, uma equipe do Dartmouth College, Universidade do estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, defende a ideia de que o choque foi provocado por um cometa e não um asteroide. A conclusão está relacionada com a velocidade do impacto necessária para abrir uma cratera tão grande e com análise dos resíduos deixados no local, como os elementos químicos irídio e ósmio. Eles fazem parte da composição dos cometas, corpos celestes formados principalmente por poeira, rocha e gelo. Um asteroide, segundo essa teoria, ao se aproximar da Terra, teria se dividido em diversas partes e não provocaria um choque tão grande. Estudos recentes indicam que os asteroides que circulam pelo espaço e às vezes se aproximam da Terra são mais comuns do que se imagina. Alguns deles são monitorados, mas outros não. No dia 15 de fevereiro de 2013, um asteroide do tamanho de uma piscina olímpica, o DA14, passou de raspão pela Terra, a uma distância de apenas 25 mil quilômetros. Muito pouco em termos de espaço extraterrestre. No mesmo dia, outro asteroide, uma rocha espacial de 17 metros de comprimento, explodiu nos Montes Urais, na Rússia. Cerca de 1.000 pessoas ficaram feridas com o impacto que destruiu janelas e sacudiu prédios. Esse corpo celeste não havia sido detectado. Cerca de 95% dos asteroides com mais de 1 quilômetro de diâmetro que circulam em áreas consideradas próximas à Terra, em termos espaciais, já foram identificados. No entanto, existem milhares de outros com tamanhos em torno de 100 metros de diâmetro que não estão sendo monitorados. Isso significa que nossa vizinhança cósmica mantém-se um tanto atribulada. Um esqueleto de 17 metros de comprimento foi leiloado no Reino Unido e arrematado por cerca de R$1,5 milhão. A peça é uma das únicas originais completas em todo o mundo. O leilão reuniu muitos interessados no esqueleto de um diplodoco, um dos maiores que já habitaram a Terra. A estrutura é de um dinossauro fêmea de 150 milhões de anos e foi encontrada nos Estados Unidos em 2009. Estima-se que Misty, como foi carinhosamente apelidada, é um dos 6 esqueletos completos verdadeiros existentes no mundo. A identidade do comprador não foi divulgada pela casa de leilões. A reconstituição de um bebê dinossauro encanta os cientistas e desperta ainda mais a curiosidade sobre a vida na Terra há milhões de anos. Era um bebê de menos de 1 ano e tinha aproximadamente 1,80 m de comprimento. Pertencia à família do Parasaurolophus, que habitou a parte norte do continente americano no final do período Cretáceo, ou seja, há cerca de 80 milhões de anos. O que mais surpreende os cientistas é que esse bebê nasceu de um ovo, que era um pouco menor do que um melão comum, e em poucos meses ganhou todo esse tamanho. Apelidado de Joe, o fóssil do bebê está exposto no Museu de Paleontologia da Universidade Webb, em Claremont, Califórnia. Em instantes você vai conhecer os dinossauros mais famosos e temidos. E ainda, estudos revelam as cores reais dos gigantes da pré-história. A gente volta já. Os dinossauros dominaram a Terra durante 160 milhões de anos.
o que os torna um dos mais bem-sucedidos grupos de animais que já existiram. A palavra dinossauro vem do grego dino, que significa terrivelmente grande, e sauro, que quer dizer lagarto. Com diversos tamanhos e formatos, os dinossauros passaram por impressionantes modificações corporais. Até hoje foram identificadas mais de 1000 espécies através de fósseis. Alguns dos mais famosos são a família dos tiranossauros, que inclui o temido Tiranossauro Rex, além de outros carnívoros de grande porte. Essa espécie viveu no período Cretáceo e seu tamanho fez desses dinossauros os maiores predadores da época. Fósseis dos tiranossauros foram encontrados na Ásia e América do Norte, embora seus ancestrais também tenham habitado a Europa. Os saurópodes são considerados uma façanha da genética. O maior dessa espécie pesava 100 toneladas, 10 vezes o peso de um elefante. Foram os maiores animais que habitaram o planeta em toda a sua existência. Formavam um grupo herbívoro de sucesso, que surgiu no período Jurássico e sobreviveu por 100 milhões de anos. Fósseis de pegadas sugerem que eles costumavam viajar em bandos. Outra família é a dos espinossauros, ou lagarto-espinho, nome que recebeu por causa dos prolongamentos que cobriam as costas. Esse talvez tenha sido o maior animal carnívoro a pisar na Terra. A espécie viveu no período Cretáceo. Seu peso, quando adulto, alcançava 20 toneladas e o comprimento atingia cerca de 17 metros por até 8 metros de altura. Seu crânio estreito se assemelha muito com o de um crocodilo. Fósseis foram encontrados no norte da África. Os dinossauros chegaram a todos os tamanhos. A tamanhos muito reduzidos e a comprimentos inacreditáveis de até 50 metros de comprimento, né? Como, por exemplo, o argentinossauro, ou outros como o sauroposeidon, que tinham caudas e pescoço muito longos, e isso ampliava demais o comprimento desses animais. Mas eles chegaram a tamanhos enormes, a pesar 50 toneladas. Né? E aqui eu tenho uma réplica de um dinossauro carnívoro, que era o animal, um dos predadores do argentinossauro. É o giganotossauro da Argentina. Foi um predador que chegou a um tamanho um pouco maior que o Tyrannosaurus Rex. 14, 15 metros de comprimento. Né? Um grande predador. Mas existiram outros dinossauros que tinham um tamanho bem reduzido. Esse é o tamanho original de um dinossauro argentino chamado Gasparinasaurum. Né? A cauda deixa ele bastante longo, mas ele, se nós tirarmos a cauda, ele é quase o tamanho, o comprimento de uma galinha. Ele não é muito maior, por exemplo, que o dente de um Tyrannosaurus Rex. Então eles se diversificaram, eles ocuparam a Terra de uma forma gloriosa. Todos os espaços possíveis, o que levou eles a tamanhos imensos e tamanhos absurdamente reduzidos. Né? Pesquisadores britânicos descobriram as reais cores dos dinossauros. A novidade foi possível graças ao estudo microscópico de fósseis que permite a reprodução bem aproximada de como eram esses animais. O segredo está nos melanossomos preservados dos dinossauros. Mas o que são melanossomos? Trata-se de partículas microscópicas de pigmentos de melanina. Através do estudo destes pigmentos, consegue-se chegar às cores dos animais. Outra curiosidade é o fato de que diversos dinossauros tinham penas, mesmo não sendo aves típicas. Muito antes dos pássaros, várias espécies apresentavam essa característica, mesmo sem qualquer habilidade para voar. Estudos atuais sobre aves indicam que a cobertura de penas oferece a regulação de temperatura corporal, auxílio no equilíbrio, proteção dos olhos e até sinalização para o acasalamento, além de possibilitar o voo.
Esses benefícios também podem ter sido de grande uso para os dinossauros. Com a pesquisa das cores, paleontólogos poderão levantar os tons das penas, tanto das primeiras aves da pré-história quanto dos dinossauros. O exame da microestrutura de penas fósseis, através de poderosos microscópios eletrônicos, pode revelar aos formadores de cor pacotes chamados melanossomos. A forma de um melanossomo está fortemente ligada à cor que produz. Esta simples observação pode revelar algumas das cores e dos padrões de animais de dezenas de milhões de anos atrás. Uma análise recente dos traços químicos das penas fósseis da Archaeopteryx, conhecida como primeira ave, a mais antiga já descoberta, indica que as pontas das asas eram mais escuras, enquanto a extremidade traseira tinha pouca pigmentação, o que sugere cores claras como o branco. Há anos, paleontólogos, biólogos e outros pesquisadores classificam animais, plantas e demais seres vivos. Mas você sabe como as espécies são reconhecidas e identificadas? Taxonomia é o nome dado para o campo de identificação de espécies. Na melhor das hipóteses, pode-se dizer que os biólogos identificaram até hoje cerca de 2 milhões de espécies únicas. Parece muito, mas o número total é provavelmente 10 vezes maior. Calcula-se que levará de 1 a 3 séculos para se identificar todas as espécies vivas. Mas como as espécies são reconhecidas e identificadas? As espécies evoluem ao longo do tempo. As populações mudam e divergem em outras linhagens que se dividem em novas espécies. Vale dizer que esse processo é extremamente complexo, já que leva em conta inúmeras características. Biólogos e paleontólogos usam diferentes conceitos como anatomia, comportamento, genética ou história evolutiva que revelam se as espécies estudadas são separadas ou mesmo novas. Separados são aqueles que não podem cruzar com parentes próximos. Por exemplo, tigres não podem produzir descendentes férteis com leopardos. Os felinos apresentam também diferenças anatômicas, comportamentais e genéticas. A identificação de uma nova espécie é apenas o primeiro passo. Em seguida, ele precisa ser formalmente classificado e nomeado. Reconstituir uma pequena parte da pré-história é uma tarefa gigantesca, mas de tempos em tempos os cientistas encontram uma pequena peça desse quebra-cabeças aqui ou ali. É um trabalho fascinante para várias gerações e felizes daqueles que podem se debruçar sobre ele para contribuir com algum dado novo. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.